Você está pensando em mudar o ERP da sua loja e está em dúvida? Quer saber qual é o melhor ERP para o seu negócio? Então eu sugiro que você assista este vídeo. Quando a gente fala de mudar o ERP da loja, normalmente o lojista, se ele já fez alguma alteração no passado, sabe que isso em algumas situações pode ser algo muito traumático. Pode gerar uma série de situações, perda de informação, é uma desgraça. Então, para tomar essa decisão, pessoal, vocês precisam levar em consideração alguns fatores. E eu aqui não falo como ERP, porque o meu crediário não é ERP, mas posso falar com vocês com isenção, com o objetivo de realmente querer ajudar vocês a encontrar o melhor ERP. Eu vou fazer uma analogia aqui com vocês, comparando com, por exemplo, se você fosse comprar um carro 0 km. Quando a gente vai comprar um carro, aliás, não precisa nem ser 0 km, pode ser um carro aí que você está pensando em trocar. Quando a gente vai olhar para comprar um carro, a gente sempre começa a olhar não só o carro. Principalmente a gente olha o valor da revisão desse carro, a gente olha o valor do seguro, quanto que custa uma lanterna do carro se porventura quebrar. Quanto que custa um pneu desse carro se porventura eu tiver que fazer a troca? Então, esse tipo de situação a gente olha antes de trocar do carro. Além do valor lá da tabela FIPE, se esse carro for 0 km, quanto que ele vai ter de depreciação, né, em 2, 3 anos. Então, são situações que a gente precisa levar muito em consideração quando a gente compra um carro. O mesmo ocorre quando a gente vai, por exemplo, trocar o ERP ou escolher um ERP para o negócio. Se eu puder falar para vocês, com base na experiência que a gente tem aqui no meu crediário, um dos pontos fundamentais que você precisa olhar é a visão de futuro do ERP. O que esse ERP está pensando em novas funcionalidades para o sistema, integrações com ferramentas. O ERP, pessoal, ele não precisa fazer tudo dentro de casa. Aliás, ele nem deve, porque aí ele não se torna especialista em nada. Então o ERP, por exemplo, ele precisa identificar quais são os pontos chaves que ele trabalha com os lojistas e verificar se aquilo atende o seu negócio. Por exemplo, se o ERP busca fazer integrações com diversos e-commerce, então talvez esse ERP trabalhe em um nicho mais voltado para lojas que tenham e-commerce ou que tenham como modelo de negócio principal o e-commerce. Tem outros ERPs que, por exemplo, são focados em lojas físicas. E aí existem, por exemplo, integrações com outras ferramentas, CRM, o próprio meu crediário, enfim, outras ferramentas que são mais propriamente necessárias para quem tem loja física. Então é muito importante você olhar esse tipo de situação. Da mesma maneira que eu falei que para o carro você tem que olhar quanto que custa uma revisão, quanto que custa uma troca de uma lanterna do carro, né, de um farol, você também precisa entender como é que funcionam as integrações do sistema, os serviços à parte. Por diversas vezes a gente vê lojistas que chegam aqui, que querem utilizar a nossa ferramenta e em determinado momento que pede para o ERP fazer a integração com a gente, sofrem por conta do valor que vai ser cobrado para fazer essa integração. Outros, o valor da mensalidade que o ERP vai cobrar do outro lado é muito alto para que a integração com qualquer outra ferramenta, como o CRM, por exemplo, inviabiliza o negócio. Então o lojista acaba ficando frustrado com essas situações. Por algumas situações, acaba ou trabalhando com sistemas paralelos, ou seja, trabalha com o meu crediário sem ser integrado com o ERP, seja por conta da mensalidade, ou seja pelo ERP não querer fazer a integração, porque o nicho dele não é esse. Então é muito importante você buscar esse tipo de informação. Na minha humilde opinião, o melhor ERP é o ERP que está comprometido em atender o lojista da melhor maneira, seja buscando por meio de integrações com outras ferramentas e seja também pela questão de cobrar valores justos. É importante a gente entender que o ERP também vive da prestação de serviço. Então, para que ele tire os custos de todo o processo que ele está fazendo, seja de integração, novos módulos, ele precisa cobrar por esse módulo. Mas ele precisa cobrar um valor justo. E eu gosto muito, pessoal, dos ERPs que têm o suporte bem estruturado. Principalmente quando a gente trata de lojistas que estão fazendo essa migração, a questão do suporte, treinamento do time, tem
importância muito grande para ajudar você a ter uma boa experiência com o ERP, né? Com a migração dos dados, né? Para que você consiga se achar dentro desse novo ambiente. Não compre um ERP por telas bonitas. Compre um ERP que te entregue informação de qualidade, que te entregue integrações realmente relevantes para o seu negócio e que te entregue a percepção que você consiga fazer o seu negócio crescer de uma maneira estruturada e segura. Um grande abraço, boas vendas e até a próxima!